berçário natural. Nos mangues, os animais encontram um ambiente perfeito para a reprodução. É considerado uma espécie de banco genético. Uma diversidade incrível de fauna, não é? Encontra na vegetação de mangue, no ambiente de mangue, tá? O lugar, o espaço, o ambiente necessário para se desenvolver. Não é à toa que intervenções nesses ambientes geram tanta polêmica. Em Recife, um projeto de urbanização foi questionado nos tribunais. Nessa parte de chão, iria-se um parque para a comunidade. Um parque de lazer, um parque educativo. O Via Legal de hoje entra nessa discussão e mostra também a história de resistência de quem está na fila por um transplante. Que eu estou passando, eu não quero desejar isso para ninguém, nenhuma mãe que possa vir diagnosticar o seu filho com uma leucemia. Via Legal está no ar. Uma conta difícil de fechar. Em todo o país, não faltam pacientes na fila por um transplante de órgão, tecido ou até de célula. Este ano, o Brasil comemorou o aumento significativo do número de doadores, mas muitas pessoas ainda morrem à espera da cirurgia. O Via Legal acompanhou a trajetória de luta de uma família do interior de São Paulo. Infelizmente, no caso de Geórgia, uma criança de 13 anos, a compatibilidade não foi encontrada a tempo. Nos últimos 3 meses, Luciana passou os dias e as noites no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil em São Paulo. A filha dela, Geórgia, lutava há 2 anos contra um tipo de leucemia muito rara, a trifenotípica. Algumas vezes nós temos as leucemias chamadas bifenotípicas, quer dizer, nós temos 2 tipos de células formando uma leucemia, uma única doença. E mais raramente ainda, nós temos mais do que 2 tipos de células. É o caso da garotinha que tinha 3 tipos, 3 populações celulares diferentes, formando uma leucemia com 3 características conjuntas. Isso é uma situação rara e uma situação de extrema gravidade. Um dos principais especialistas em câncer infantil do país ressalta também que o transplante de medula seria a única solução para salvar a vida da jovem de 14 anos. Mas um doador compatível não foi encontrado na época em que ela ainda tinha condições de saúde para fazer o procedimento. A chance de você encontrar um doador dentro do seio de uma família com 3 filhos, a chance de serem 2 iguais entre si para um transplante, e não necessariamente um dos que seja igual é o que precisa do transplante, isso acontece várias vezes, não é superior a 25%. Isso é imensamente menos na população geral. No caso de Geórgia, a medula óssea da irmã não era compatível. Por isso, a família, que mora em São José do Calçado, no Espírito Santo, começou uma campanha para identificar possíveis doadores. O movimento se estendeu nas redes sociais e pessoas de várias cidades também abraçaram a causa. Mas o que elas não esperavam é que existe limite para cadastrar doadores. Foram 2 dias de campanha, eles ficaram no hospital e assim, tinha filas e muita gente. A cidade são 10 mil habitantes, eu acho que a cidade toda praticamente ia fazer essa doação. Só que devido a essa cota não pôde. Então, assim, muitas pessoas saíram de lá tristes, emocionadas, né? Bem sensibilizadas, né, por não poder doar, não poder estar ajudando. Tem muita criança precisando de um doador. Eu acho que não tinha que ter limite, porque a gente está querendo salvar vidas, né? Não é só a Geórgia. De acordo com a Portaria 844 de 2012 do Ministério da Saúde, cada estado tem uma cota máxima anual. São Paulo é onde tem o maior limite de captação, cerca de 72 mil. O Paraná vem em segundo, com 32 mil. E o Espírito Santo aparece em 8º, com um limite de doadores de 8.260. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, essa regra foi estabelecida porque o valor gasto com a inclusão de novos doadores ultrapassa a quantidade de recursos investidos nos procedimentos de transplante. Diante da restrição, a família de Geórgia decidiu recorrer à justiça para que mais pessoas pudessem se candidatar.
Nessa ação foi pedida a declaração da inconstitucionalidade desta portaria do Ministério da Saúde, pois a Constituição garante, acima de tudo, o direito à vida e à saúde. E entendemos que uma portaria que limita e que, na verdade, tira a esperança das pessoas que estão precisando de um transplante de medula, estaria violando fortemente essa garantia constitucional. O pedido foi analisado pela primeira instância da Justiça Federal. Em uma decisão liminar, a restrição foi suspensa e o cadastro de doadores liberado nos estados do Espírito Santo e São Paulo. Infelizmente, Georgia morreu quase 2 meses depois de ganhar a ação. Mas o caso dela abriu um precedente para outra discussão. Independentemente desse aumento no número de doadores, nem sempre aqueles que são compatíveis aceitam ou são encontrados para fazer a retirada da medula. É evidente que uma malha de doadores potenciais maior facilitaria o encontro de um doador, mas esse não é um problema maior. A captação de potenciais doadores no nosso país, ela não tem uma relação de 100% na hora que esses potenciais doadores são chamados para fazer a doação. Então, o índice de recusa é muito alto. E além de ser um índice de recusa muito alto, há uma perda de informações que dificulta demais o encontro desses potenciais doadores. Mudam de residência, mudam de endereço telefônico, de e-mail, etc. E você não consegue localizar. Luciana lutou até o fim para tentar salvar a vida da filha. Uma perda que nunca mais será reparada. Que eu estou passando, eu não quero desejar isso para ninguém, nenhuma mãe que possa vir diagnosticar o seu filho com uma leucemia. Ela teve a chance de ter um doador e não conseguimos. Se você quer saber melhor como funciona o processo de doação de órgãos no Brasil e até como se tornar um doador, basta acessar este endereço. Muita gente já deve ter ouvido falar do trabalho dos defensores públicos. São profissionais que prestam assistência a quem não pode pagar um advogado particular. O que muitas pessoas não sabem é que o trâmite de um processo também pode custar caro. Taxas e honorários entram na lista de despesas. Para se livrar desse custo, o interessado pode ter acesso a um tipo especial de benefício, a assistência jurídica gratuita. Fui nascido na terra, na roça, e estou com 47 anos até hoje na roça, lutando pelo pedaço de chão, mas não chegou um pedaço de chão até a minha mão ainda. Algumas galinhas e meia dúzia de porcos. Isso é tudo que Osvaldo tem neste terreno de 5 hectares em Braslândia, a 40 quilômetros de Brasília. Ele conta que foi trazido em 2006 pelo INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, junto com um grupo de 9 trabalhadores sem terra. A promessa, segundo ele, era que em pouco tempo as famílias fossem levadas para um assentamento definitivo. Até hoje, quase uma década depois, isso não aconteceu. Enquanto aguarda a transferência, Osvaldo se vira como pode. Eu não posso desfruir da terra. E eu trabalho de pedreiro, para sobreviver. Além de não ter a posse definitiva, ele, a esposa e a filha agora sofrem com a possibilidade de serem expulsos do terreno, que está sendo reivindicado por um fazendeiro da região. Até jagunça aqui já veio com armado. 8 pessoas vieram armadas aqui para poder fechar a parcela que comprou, ameaçando nós. Se eu tiver de sair daqui, eu tenho medo porque eu não tenho lugar nenhum. Que a gente não tem lote, não tem casa, não tem nada aqui. Segundo o INCRA, a área está em processo de regularização fundiária e não é destinada à reforma agrária. O Instituto também cobra a desocupação. Os moradores afirmam que só vão deixar o local quando forem levados para um assentamento definitivo. O impasse foi parar na Justiça. Sem condições de pagar advogado e as despesas do processo, as famílias recorreram à Defensoria Pública da União. É importante lembrar que o serviço gratuito de advocacia só é concedido quando as famílias se enquadram nos critérios de renda. Hoje, a nossa baliza primeira é renda
igual ou inferior a 3 salários mínimos. Isso para famílias com até 5 integrantes. Famílias com 6 ou mais integrantes, a gente utiliza o critério de 4 salários mínimos. Outro benefício previsto em lei é o da assistência judiciária gratuita. Neste caso, a ajuda pode ser concedida até mesmo a pessoas que contratam advogados particulares. No Mato Grosso, 2 agricultores tiveram que brigar nos tribunais para terem acesso a esse tipo de facilidade. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o pedido foi atendido. Na prática, significa que eles estão livres das despesas e taxas que aparecem no decorrer do processo e até mesmo de pagar os honorários do advogado da outra parte, caso percam a ação. Esse pedido é feito ao juiz, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, baseado na Lei 1060 de 50. Basta somente uma declaração de hipossuficiência ou necessidade, para que o juiz conceda. Os agricultores queriam assistência gratuita para entrar com uma ação na Justiça contra a União. É que eles tiveram as terras desapropriadas para a reforma agrária, mas não concordaram com o valor pago pelo poder público. Os requerentes, eles tinham direito à justiça gratuita e esse direito não poderia ser negado com base na circunstância de que eles tinham um imóvel, pelo simples fato de que este imóvel, apontado como revelador de patrimônio, condições econômicas, era o imóvel objeto da expropriação. No caso de Osvaldo, que mostramos no início da reportagem, a ajuda da Defensoria Pública está garantida. Depois de alguns encontros com o defensor, ele e a esposa ficaram mais tranquilos e já fazem planos para o dia em que receberem a escritura. É escoar a plantação para a cidade. Milho, arroz, feijão, abóbora, melancia. Esse que é meu sonho. Se fosse minha terra era diferente, que aí eu ia construir uma casa de alvenaria, eu ia construir os cômodos do jeito que eu queria, Há um bom tempo, o Poder Judiciário tem apostado na conciliação como alternativa para resolver de forma mais rápida conflitos que chegam aos tribunais. Quando essa possibilidade é confirmada, todos saem ganhando. O impasse é resolvido em poucos dias ou até na hora, sem que o processo precise percorrer o caminho convencional. No sul do país, quem mostra interesse em conciliar não precisa nem sair de casa. Tamara se formou em administração em agosto do ano passado. Desde o começo do curso, ela sabia que, além do diploma, seria preciso ter um registro profissional para poder atuar na área. Uma exigência do conselho de classe que também implica no pagamento de uma mensalidade. É um valor que vale a pena, porque a gente sabe que vai ter um conselho que vai estar fiscalizando a nossa profissão e defendendo os direitos da nossa atuação no mercado de trabalho. O Conselho de Administração aqui no Rio Grande do Sul tem 37 mil profissionais registrados. Muitos não conseguem manter a contribuição em dia. Resultado: para cada pessoa inadimplente, a entidade de classe entra com uma ação de cobrança na Justiça. Esse processo judicial é em quantidades grandes. Por exemplo, este ano nós estamos judicializando 2.500 processos. Vocês imaginam, 2.500 processos num conselho que tem 37 mil matrículas. Eu pergunto, e os outros conselhos que são bem maiores? A conciliação pode ser a resposta, e aqui na região sul do país, os interessados têm a chance de fechar um acordo sem sequer sair de casa. Nestes casos, a pessoa denunciada recebe uma carta com todas as informações sobre a conciliação virtual. Nessa carta tem todas as instruções de como fazer para ingressar na internet e todos os passos entra no seu processo, vê ali toda a íntegra do seu processo. E ele abre, tem uma possibilidade de abrir um ícone de um fórum virtual de conciliação. E ali ele pode mandar uma mensagem dizendo, olha, eu quero acertar essa negociação, essa ação de tal forma. Ele manda essa mensagem, a outra parte vai ler a mensagem e vai responder.
As negociações podem durar até 15 dias. Quando os dois lados entram em consenso, o juiz federal homologa a decisão. Esses fóruns de conciliação têm duas vantagens principais. Torna a justiça mais acessível, uma vez que a pessoa não precisa se deslocar até o tribunal, e permite a conclusão rápida de processos envolvendo a concessão de benefícios previdenciários, contratos com a Caixa e cobranças de conselhos de classe. Em 2 anos, mais de 1.000 acordos foram fechados, 800 só aqui no Rio Grande do Sul. Os resultados são bastante positivos, há os números de acordos que foram repassados e há uma quantidade que a gente não consegue mensurar, mas consegue perceber, de processos em que há acordos posteriores à finalização do espaço e do tempo do Fórum de Conciliação Virtual, e que a gente consegue verificar, e as partes por vezes nos repassam essa informação de que aquele começo de conversa ali foi decisivo para a finalização do acordo. Como chegar a um acordo nem sempre é fácil, as pessoas envolvidas no processo contam com a ajuda de um conciliador voluntário. A atuação do conciliador virtual no fórum, ela aproxima a mesma atuação do conciliador numa audiência de conciliação presencial. A gente faz de tudo para não usar formalidade, é tudo informal, a gente aproxima as partes do processo. O que é conversado dentro do fórum virtual fica em sigilo entre as partes. O conciliador, ele não faz nenhuma comunicação, a única comunicação que é externada é somente no caso de situação de acordo. Para a juíza federal que coordena o fórum, a conciliação é uma alternativa que, aos poucos, tem ganhado força tanto na sociedade quanto no próprio poder judiciário. O acordo, ele é a melhor solução, ele é a construção, ele é exercício de cidadania, e esse exercício de cidadania é marcado como uma intenção muito clara no novo Código de Processo Civil. No Brasil, os manguezais são áreas de preservação permanente. Na prática, isso significa que uma lei determina a proteção integral desses ecossistemas. E eles merecem. São considerados grandes berçários naturais. É por isso que qualquer intervenção, principalmente quando elas acontecem nas grandes cidades, acaba levantando muita polêmica. A paisagem apreciada da ponte que corta a cidade do Recife se transforma quando o nível da água baixa. A vista do rio Capibaribe fica em segundo plano e o lixo vira destaque. Além disso, esgoto doméstico é despejado sem nenhum tratamento. Poluição que há um bom tempo mudou a vida de quem tira dessas águas o sustento para sobreviver. Que os pescadores hoje em dia não fazem mais a produção que faziam antes. Você ganhava 200, 300 reais no dia de pesca, hoje ganha 50, 60, 70 reais no máximo. Prejuízo para os pescadores e para o meio ambiente. As espécies que viviam na região estão desaparecendo e a situação ficou ainda mais grave porque uma parte do mangue foi aterrado. O pessoal que pega caranguejo não pega mais. Marisca, você vê que não vê nenhum. Pode olhar aí. O manguezal funciona como um filtro que retira a poluição da água e produz nutrientes capazes de ser absorvidos pelos seres vivos que dependem dele. Essa característica faz do ambiente um dos principais refúgios de várias espécies marinhas. O mangue, ele é, enquanto ecossistema associado de Mata Atlântica, ele pode ser considerado assim como o berço da vida. Tá? Uma diversidade incrível de fauna, não é? Encontra na vegetação de mangue, no ambiente de mangue, tá? o lugar, o espaço, o ambiente necessário para se desenvolver, não é? E sair dali para ir para o mar. A capital pernambucana ainda abriga a maior reserva de mangue em área urbana da América Latina. Aqui no Parque dos Manguezais, o verde prevalece. Ao todo são 320 hectares que, por lei, devem ser protegidos. Mas há alguns anos, a área de preservação permanente virou o centro de uma grande discussão. Como 12 hectares do mangue são de terra seca, a prefeitura decidiu urbanizar esse trecho do parque. Roberto Montezuma, que ajudou a elaborar o projeto, explica como seria a estrutura. Nessa parte de chão, iria ser um parque para a comunidade. Um parque de lazer, um parque educativo. Se tivesse de ter alguma intervenção a mais, seria um centro de pesquisa, por exemplo. A
A estrutura teria um oceanário, mirantes, pias, torres de observação científica e turística, ciclovias e atividades como trilhas científicas e aquáticas. Mas como o terreno é da União, a Prefeitura precisaria de uma autorização especial. As negociações foram feitas com a Marinha, administradora da reserva. Só que antes mesmo do acordo ser fechado, o município publicou um decreto criando o parque oficialmente. O município não poderia editar esse decreto da forma como foi feita, porque ele esvaziou absolutamente o direito de propriedade que a União tem naquela área, né, sem nenhuma contraprestação. Com esse argumento, a Marinha levou a Prefeitura do Recife à Justiça Federal. O município alegou que o decreto apenas regulamentava uma lei que já previa a criação do Parque Natural Municipal dos Manguezais. Não existe nenhuma regra, nenhuma, que impeça um ente da federação de criar uma unidade de conservação em área de outro ente da federação. Mas não teve jeito. No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, os desembargadores entenderam que o decreto é ilegal e, portanto, não tem validade. E apesar do município poder até restringir as formas de construção, a legislação de parcelamento do uso do solo ser aplicável à União nas suas construções, ela não poderia impedir a União de utilizar o terreno, inclusive com a desapropriação. A Marinha já afirmou que vai tentar encontrar uma solução junto à Prefeitura do Recife para viabilizar a criação do parque, sem que isso signifique uma agressão ao meio ambiente. O mangue sempre vai continuar preservado se depender da Marinha, tanto que ele está lá preservado até hoje. Já na região de Trindade, no estado do Rio de Janeiro, a polêmica envolveu os limites do Parque Nacional da Bocaina. A reserva foi criada em 1971. 40 anos depois, um novo estudo revelou que os limites da unidade deveriam ser ampliados. O problema é que, nesse processo, alguns moradores foram atingidos. Muita gente não sabe, mas este pequeno paraíso no extremo sul fluminense foi alvo de uma longa disputa envolvendo gigantes. A batalha começou quando uma empresa multinacional comprou as terras da vila de Trindade para construir um condomínio de luxo. Os caiçaras, como são chamados os descendentes dos índios que viviam na região, contam que a permanência deles só foi garantida depois de um acordo na justiça. A nossa luta mesmo de verdade, ela começou em 73 para 74. E foi muito difícil para que essa comunidade conseguisse sobreviver. O processo de resistência foi sofrido, mas deu certo. Hoje, várias famílias continuam morando na região de Trindade, bem pertinho do Parque Nacional da Serra da Bocaina. A reserva tem cerca de 110 mil hectares de praia, piscinas naturais, fauna e flora típicas da Mata Atlântica. Porque o Parque Nacional ele só existe por causa dessa comunidade, porque do contrário, se não essa comunidade estaria novamente ali igual a um condomínio. Aqui estaria um condomínio igual que está ali do lado. Mas o sossego de parte dos moradores foi interrompido por uma denúncia do Instituto Chico Mendes, o ICMBio. De acordo com o órgão de fiscalização, alguns caiçaras estavam usando a reserva de forma indevida. Além de casas, construíram estacionamentos dentro da unidade. A polêmica começou em 2011, quando um novo estudo da área revelou que os limites do parque estavam errados. De acordo com o levantamento, cerca de 300 hectares precisariam ser incorporados à reserva. A materialização dos limites ali foi um processo que gerou bastante polêmica e foi um processo que só foi detalhado mesmo em nível de precisão para implantação em loco a partir de 2011 com o trabalho realizado pelo ICMBio. O ICMBio interditou os 4 estacionamentos. Seu Ananias, que ocupou um dos terrenos em 1997, conta que foi surpreendido com a notícia de que a área estava dentro dos limites do parque. É que eu não entendi. O parque anda. Eu acho que tem uma marcação. Existe uma marcação. Sempre foi ali, essa região. Além disso, o ICMBio entrou com uma ação civil pública para responsabilizar seu Ananias pelos danos causados ao meio ambiente, demolir a casa construída no terreno e recuperar a área degradada.
O pedido foi aceito em primeira instância e no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a decisão foi confirmada. Havia aqui fotografias, mapas, documentos e tal, que indicavam realmente a delimitação do parque e que este estacionamento se situaria dentro. Além da interdição dos estacionamentos, 20 bares que existiam nas areias da praia foram demolidos. Apesar das derrotas nos tribunais, os moradores não desistiram. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região aceitou o pedido de um recurso especial para que o caso seja analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Para os envolvidos na questão, é a esperança de ter um ponto final numa discussão que atravessa gerações. Um dos argumentos da defesa de Ananias é este documento de 2009, no qual 2 analistas ambientais do próprio ICMBio afirmam que o terreno é classificado como zona de expansão residencial e turística. Eu espero que o Tribunal Superior, que eu confio, vá converter esse julgamento em diligência para possibilitar que seja feita uma perícia para que se verifique realmente que eles não se encontram dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Enquanto a disputa segue nas instâncias superiores, o ICMBio se prepara para tirar do papel um projeto para melhorar a infraestrutura do parque. A previsão é de que, a partir do primeiro semestre do ano que vem, nós estejamos já prontos para implementar o parque, consolidar o parque e, a partir daí, uma gestão integral daquela área. Do outro lado da cerca, os moradores continuam na torcida por uma saída pacífica. Eles torcem para que todos os interesses sejam atendidos, para que a natureza e os caiçaras voltem a viver em harmonia. Somos daqui, somos nativos, vamos para onde? É sobrevivência. O Via Legal fica por aqui. Eu volto na semana que vem com outras histórias decididas pela Justiça Federal. Até lá!